ontem, literalmente, né, o debate, que foi o primeiro embate entre Amazonino e Davi, revelou um caminho, digamos assim, nessa reta final da eleição, que é um caminho do ataque, né? E isso a gente falava, né, Bruno, que essa era a única oportunidade, digamos assim, do candidato amazonino fazer alguma coisa diferente, né? Ele que fez a campanha toda por videoconferência, né? E ele tinha que agora, nesse momento, ir para campo, sair de casa, realmente. E ontem me parece que ele decidiu fazer isso, né? Ele decidiu, como a gente já havia previsto ontem mesmo pela manhã, né, porque o debate começou às 11 horas lá na TV Norte Amazonas, que é filiada ao SBT. Como a gente havia previsto, ele foi, e a gente viu o desfecho de como foi esse debate, né, Álvaro? Na verdade, toda a parte televisionada, o que se viu foi uma série de ataques. O Davi Almeida tentou aí mostrar que esse auxílio, né, que o amazonino havia prometido para janeiro, depois numa outra emissora disse que já não era mais janeiro, que estava fora do orçamento, enfim, ficou um pouco confuso essa situação. Então a gente percebeu aí como é que foi conduzido esse debate. Então aí agora pode falar. Agora o que realmente pegou foi aquilo que ninguém viu, né, Bruno? Aquilo que aconteceu ali no intervalo para o final das considerações finais. E os candidatos tiveram um momento ali de discussão, né? Então, literalmente, antes disso, né, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar exatamente do perfil, né, do que aconteceu ontem no geral. Assim, eu assisti o debate e vi que o amazonino literalmente passou as 2 horas ali acusando o Davi de ser mentiroso, mas não dizia exatamente o que era, né, qual era a mentira do Davi, enfim. E também passou boa parte do tempo falando o nome do governador Wilson Lima, né? E pouco apresentou propostas, enfim. Muita gente gosta, né, desse clima de embate e tal, mas assim, isso pouco contribui para esse processo democrático que a gente vai viver no domingo. Bom, e aí caminhou para esse desfecho, né? Depois de quase 2 horas sendo atacado, né, o Davi, na verdade, nesse intervalo, ao que me parece, foi comentar alguma coisa com o amazonino e ele relata, né, que foi agredido verbalmente pelo amazonino. Esse direcionamento de agressões, né, a gente tem que somar também aos 2 meses praticamente de eleição que o Davi vem sendo atacado insistentemente pelo grupo do amazonino. Então você soma isso, a gente tem que pensar como ser humano, né, Bruno? Você é atacado pessoalmente ao longo de 2 meses de campanha. Ele diz, né, e ele afirma que tem várias mentiras que estão sendo publicadas contra ele, e aí chega num debate, ele tem que ficar ouvindo ali repetidas vezes que está sendo mentiroso, enfim, isso estressa qualquer um, né? E aí, quando ele foi conversar com o amazonino para se despedir e tal, aquela coisa toda que acontece no final do debate, o amazonino, ao que relata Davi, começou a dirigir uma série de ofensas a ele ali, ao vivo e a cores, né? E aí, o Davi não aguentou e começou a falar algumas coisas. Eu queria que rodasse o áudio, até para a gente fazer como a gente tem feito, né? Para a gente poder realmente repor a verdade do que aconteceu. Então, teve uma discussão, né? Essa discussão ela foi motivada, segundo Davi Almeida, porque o amazonino retrucou, né, o cumprimento que foi feito pelo Davi, e quando ele retrucou, o Davi não aguentou e começou a falar algumas coisas. Falou exatamente o que está nesse áudio aí, que foi divulgado logo depois do debate. Eu queria que rodasse o primeiro áudio, por favor. Povo, a vida toda, cara. Você é ladrão, rapaz. A gente não vai resolver as coisas assim. Vamos chegar num consenso. Políticos como eu servem para combater políticos ladrões como você. O povo não te aguenta, rapaz. Tu, Eduardo Braga, pode falar, Martinez, pode. Esse aqui é o outro. Esse aqui é o causador de tudo.
Como que você fala de mim? Como que me defender, gente? Mas não, eu vou perguntar para o celular se eu estiver me gravando. Não pode nem estar aqui esse celular, cara. Eu não posso estar aqui gravando. O cara está aqui gravando. Isso aqui é bastidores. Isso é bastidores. Muito bem, eu vou pedir para cortar o áudio rapidamente. Então, Bruno, observa aí, Bruno, que eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo nesse momento, é que tem um momento do áudio, Bruno, em que o Davi, ele percebe, enquanto ele está falando direcionado ao amazonino, dizendo que o amazonino, enfim, é ruim para o Estado, aquela coisa, uma discussão normal de político, ele percebe que o marqueteiro do amazonino está gravando aquela discussão, e aí ele direciona a sua fala, então, para o marqueteiro, e diz o seguinte: ele é o responsável por tudo, porque ele quer dizer que todas essas ofensas, tudo que ele está vivendo nesses 2 meses, fazem parte dessa estratégia que normalmente, a gente sabe, né, Bruno, é feita, estruturada e pensada pelo marqueteiro. Muito bem. E aí ele diz o seguinte: olha o que você fala de mim. Ele questiona o marqueteiro: poxa, olha o que você tem falado de mim, né? Ele tenta e complementa. Eu tenho que me defender, bicho, né? E aí você percebe que quando ele fala isso, ele se irrita de uma tal forma, porque o Martinelli, que é ele o marqueteiro, tá sendo continua gravando. Né? Então dá pra gente perceber isso, que ele continua fazendo a gravação mesmo após o pedido, né, do Davi, naquele sentido de: poxa, olha o que você está fazendo comigo, olha, né? O que é isso, né? Tentando puxar um pouco para a consciência. Muito bem. E aí ele diz, aí você vê que ele já está irritado, já no final do áudio, ele diz o seguinte: eu vou dar um tapa no teu celular se você continuar filmando. E aí você ouve lá no fundo o juiz da propaganda, que é o doutor Alexandre Novaes, dizendo o seguinte: não pode, isso não pode. Falando em relação exatamente a essa gravação que estava sendo feita. Muito bem. E aí, se você perceber, né, o clima ele começa realmente a ficar mais exaltado, exatamente porque o marqueteiro do amazonino percebeu, obviamente, ali a irritação do Davi e disse: opa, aqui pode sair alguma coisa boa para que eu possa usar na eleição. E aí vem esse segundo áudio. Eu quero rodar o segundo áudio, aí você vai ouvir realmente o Davi já extremamente irritado, fora de controle, e ele fala exatamente o que está nesse áudio aí. Vamos ver. Por favor, apaga. Não apaga não, bicho. Não, tu vai prejudicar o povo aqui todinho, seu vagabundo. Olha, que coisa. Tu vai sair tudo aqui, tu vai pegar porrada de mim, porra. Você não é ameaçado. Respeito. Tu tá sendo ameaçado não, vou te bater. Chamou de ladrão. Opa. Ninguém precisa de baixo. Vamos falar o seguinte: acabou o debate, vamos embora. Acabou o debate. Não use isso contra mim, Martinelli, para ver se tu sai daqui. Respeita o povo de Manaus, rapaz. Seu vagabundo. Eu tenho a sua palavra. Eu tenho a sua palavra. Se tu usar isso contra mim, eu vou te arrebentar, rapaz. Eu vou te arrebentar. Muito bem. Eu vou pedir para pausar aí o áudio. Aí você vê, e aí eu chamo mais uma vez a audiência para essa análise, porque aqui a gente está analisando os fatos, tá? E aí você observa que a irritação do Davi é em relação à postura do marqueteiro em, de forma proposital, continuar a gravação, obviamente com o intuito de usar isso politicamente. Isso é tão óbvio, né, Álvaro? Porque o próprio experiente começa nessa discussão a levantar essa questão: olha, se você usar isso contra mim, obviamente que ele não estava falando nessa calma que eu estou falando, mas ele fala: se você usar isso contra mim, eu vou te bater. Se você usar isso contra mim, tu vai ver, eu vou te dar porrada e tal, aquela coisa toda. Agora, eu queria chamar a atenção para você para o momento em que essa discussão está acontecendo e você vê claramente, né, e no áudio você observa o marqueteiro falando exatamente a seguinte palavra: opa, me chamou de ladrão. Opa! O que é esse opa, Bruno? O que ele está comemorando ali, Bruno? Opa, me chamou de ladrão, né? Era essa intervenção que eu ia fazer ainda há pouco. É tudo muito de caso pensado, né? Então, o próprio Davi Almeida, ele fala: se você usar isso contra mim, eu vou te dar porrada, enfim.
já sabia-se que isso poderia vir a acontecer, tanto que o trecho que vazou primeiro foi esse segundo trecho da parte já do descontrole do Davi Almeida. A primeira parte que a gente mostrou ainda há pouco, quando começa a conversa entre o Davi Almeida e o Amazonino, não foi mostrada tão rápido. Então o que aconteceu? Vazou a parte do descontrole do Davi, e isso fica muito claro que ia ser usado quando o Davi diz, se você continuar usando, e aí quando ele fala esse opa, ele comemora uma frase do Davi, que é contra ele, que era talvez esse o intuito, né? Então ele meio que atingiu... Ele atingiu o objetivo dele. Tô sendo ameaçado. Ele estava conseguindo o objetivo dele, né? E aí a gente consegue perceber isso muito facilmente quando a gente escuta a primeira parte. Primeira parte, existe ali uma conversa direcionada entre o Davi Almeida e o ex-governador Amazonino Mendes. O Martinelli, obviamente, marqueteiro, tá do lado e começa a gravar tudo. Então, assim, há uma comemoração, porque o que dá a entender é que tudo foi muito de caso pensado, foi tudo muito articulado para justamente obter esse objetivo aí que a gente viu que aconteceu no final da tarde de ontem. Muito bem. E aí, 15 minutos depois, Bruno, esse áudio que foi, e eu acho que no final do segundo áudio você vai ouvir, há um pedido do pessoal da propaganda dizendo, olha, por favor, olhe para mim, prometa para mim que você não vai usar isso, que não vai tratar isso aqui como algo público e tal. 15 minutos depois, esses áudios começaram a ser compartilhados pelos apoiadores do Amazonino, em massa. Nos grupos de WhatsApp, nos sites. Por quê? Porque as pessoas gostam disso, né, Bruno? Tem um certo, né, desejo das pessoas de ver confusão, briga. A gente que trabalha com jornalismo, a gente sabe. Muito bem. E aí, a narrativa, né, que é o que interessa, e eles começaram a vender, foi exatamente essa. Davi Almeida, o evangélico, chama palavrão e ameaça de porrada um senhor de idade, né, que é o Amazonino. E é justamente o contrário, porque não foi direcionado ao Amazonino a discussão, né? Na verdade, foi direcionado ao Martinelli. Com o Amazonino, você percebe que ele tem ali, no início do primeiro áudio, uma conversa, mas essa parte já foi direcionada ao Martinelli. Inclusive, os dois candidatos emitiram uma nota ontem, o Amazonino emitiu uma nota e o Davi emitiu outra nota. E na nota do Davi, ele salienta que o Martinelli vem a Manaus a cada 2 anos fazer esse tipo de trabalho político, né? Então, assim, já é uma pessoa conhecida do cenário local, é uma pessoa que sempre está por aqui trabalhando a candidatura dos políticos locais, e ele salienta isso, que em momento algum ele teve um descontrole com parte do Amazonino, e sim por conta do Martinelli, da gravação e tudo mais, e das fake news que, segundo ele, são criadas pela coligação do Amazonino. Dentre elas, essa história de estar próximo do governador Wilson Lima, de desvio de verba, de ser ficha suja, enfim, todas essas fake news que, segundo ele, são criadas aí para prejudicar sua campanha. E o Davi, inclusive, na nota, ele ressalta exatamente a informação que eu tive da equipe da TV Norte, né, do que aconteceu, e isso casou exatamente com o que me contaram do que aconteceu dos fatos, porque na nota do Davi ele diz o seguinte: quando o debate acabou, né, tentei me despedir respeitosamente e recebi uma série de ofensas como resposta. Pedi calma 1, 2, 3 vezes e continuei sendo ofendido por amazoninos. Então reagi verbalmente. O áudio, o primeiro, já pega a reação dele. Não pega o momento em que a ofensa, ele conversa com o amazonino. Quer dizer, isso também foi editado, né? Quer dizer, se a gente quer realmente saber e ressaltar o que de fato aconteceu, a gente tem que mostrar tudo como a gente está fazendo aqui, né? Tudo que tem de informação, vamos colocar aqui e deixa a sociedade fazer a sua avaliação, né? É justamente isso. Ainda na nota, ele fala que quem ouviu, né, os áudios completos, Davi Almeida, quem ouviu os áudios completos nas redes sociais, percebe que logo tudo foi armado, que é o que eu havia dito ainda há pouco. Tudo é editável, né, Álvaro? A gente sabe disso. Você que trabalhou muito tempo na TV, sabe que tudo é editável. Então, a gente percebe aí que foi disparada justamente a parte que interessa ao amazonino e interessa ao Martinelli. O início dessa
essa conversa não foi gravado. Agora, o que eu não sei te dizer, e daí fica a critério de quem está nos ouvindo, é se desde o início, desde a parte dessas ofensas que o Davi Almeida fala que o amazoniano fez contra ele, cometeu contra ele, se isso já estava pré-estabelecido ou se foi coisa de momento e ali tudo se deu. Essa parte que a gente ainda não sabe, se de repente já estava tudo esquematizado entre, de repente, o Martinelli e o amazoniano, vamos aqui alfinetar o Davi Almeida para ver no que isso dá, ou se aconteceu de fato no momento e o Martinelli se aproveitou disso e gravou tudo. Né? Isso. Então, essa parte que ainda está um pouco obscura pra gente, mas de certo é que tudo é editável, e aí cada um usa da arma que tem, infelizmente, acabou da forma que acabou ontem. Eu já havia conversado com você que o que faltaria nesse segundo turno provavelmente era inteligência emocional, mas eu tenho que concordar com você que quando a gente é muito ofendido, é do ser humano a gente reagir da forma como o Davi Almeida reagiu ontem, né? Obviamente, ninguém tem sangue de barata, né? Tem limite. Tudo na vida. Tudo tem limite. Agora, eu queria colocar mais um ingrediente nessa receita, é que também, horas depois, né, o deputado Josué Neto, juntamente com o menino de recados, né, que é o deputado Fausto, que hoje é considerado o menino de recados do Josué na Assembleia, ele fez o pedido formal para que o Davi Almeida fosse depor na CPI da Saúde por conta de supostas irregularidades, desvio de dinheiro, na época em que o Davi ficou no mandato tampão. Aí, Bruno, é engraçado isso, porque é o seguinte, isso acontece horas depois desse episódio, que foi por volta do meio-dia. E aí eu queria lembrar a todos os cidadãos o seguinte, vejam ver como é que as coisas são combinadas. O Davi já sabia que isso podia acontecer. Eu não conversei com o Davi sobre isso, enfim. Mas, assim, o que me leva a crer isso é que, por conta do dia 26 de julho, o Davi Almeida, você recorda disso, Bruno? Ele foi à Assembleia Legislativa protocolar um pedido para que ele fosse convocado em julho, há 4 meses atrás, para prestar os esclarecimentos relativos ao período em que ele ficou no governo. Isso porque a decisão da Assembleia, a CPI da Saúde, ela não estava investigando só o governo Wilson, só estava investigando 10 anos, certo? E isso, obviamente, abarcava o período do Davi Almeida. Então, ele se antecipou, prevendo que isso pudesse vir no período eleitoral, ele se antecipou com um pedido para que ele fosse chamado naquela época. E eles negaram a convocação do Davi. Eu lembro que na época o Davi gravou um vídeo que viralizou falando justamente sobre isso, que ele tinha em mãos documentos, inclusive, da gestão do Amazonino, que provavam que havia um envolvimento do governo dele também no esquema de saúde. E, obviamente, isso rapidamente foi desfeito porque não quiseram a presença do Davi Almeida naquele momento dentro da CPI da Saúde, que a gente, que vale lembrar, estava no ápice, né? Então, como você falou, prevendo que isso poderia vir a acontecer, o Davi correu na frente, protocolou o pedido, não foi chamado, e aí 4 meses depois, às vésperas do segundo turno, a CPI da Saúde resolve convocá-lo. Quer dizer, tem alguma coisa estranha aí, né? Quer dizer que só é convocado quando é conveniente? E outra coisa, né? Se vai convocar o Davi, tem que convocar o amazonino. Porque se tem alguém que governou o Estado, de fato, foi o amazonino, né? Sem dúvida. Não foi uma, não, foram 4 vezes. Então, ele, mais do que ninguém, deve prestar esclarecimentos, não só a essa CPI, a qualquer outra CPI que venha tratar de investimentos de recursos públicos nos últimos 20 anos no estado do Amazonas. A gente não pode esquecer disso, né? De forma alguma. Na verdade, estava sendo investigado Omar Aziz, José Melo, Amazonino, Davi e o Wilson Lima. É isso, Álvaro? Isso, exatamente. E toda a investigação ficou em torno apenas da gestão do Wilson Lima. Então, para trás, ninguém lembra, né? Ninguém fez questão de investigar, mesmo quando o Davi Almeida se prontificou a ir até lá e prestar esclarecimentos antes mesmo de ser convocado. Infelizmente, o que a gente vê agora é essa situação aí triste, né? Porque a gente consegue perceber que às vésperas do segundo turno isso é triste.
Isso a gente já tinha falado, isso é um pouco da postura do presidente da Casa, Josué Neto, que está de saída, e está tentando fazer aí, obviamente, essa composição com o amazonino, que no meu entendimento é o único caminho que ele tem, a única sobrevida que ele tem nos próximos 2 anos, se o amazonino realmente ganhar a prefeitura.